Recording in progress. Boker Tov, muito bom dia, como diz meu amigo André Stein. Boker Or, cuidado com essa câmera aí, tá, Richard? Não sei o que... Bom, então aqui a gente vai começar nosso estudo de quinta-feira, tradicional estudo de quinta-feira, enfim, feito pelos congregantes e entre os congregantes e convidados. E hoje a gente tem a alegria de ter a Ana falando sobre Balac, né? Sobre o burro que fala, não é isso? O jumento e coisas assim, e outras coisas também. E eu espero também ter um outro convidado especial, que é o Henry Galski, que eu estou vendo a Geni, está representado pela mãe, está representado pela amiga Terezinha, mas ele ainda não entrou. Ele, como é correspondente, eu acredito que ele esteja em alguma matéria, não sei se tem alguma notícia urgente, mas, enfim, a gente vai falando e se ele aparecer aqui, se Deus quiser vai aparecer, a gente entra com ele. Então, Ana, muito obrigado por aceitar. E a Ana, para quem conhece, para quem não conhece, a Ana tem 3 doutorados. São quantos? 2? São 2 doutorados. Tá? Tá, então, por enquanto. Então, e aí, eu vou parar por aqui. E ela, como ativista, também atua em quantas comissões? Várias. Então, assim, para você ver como ela é bem calma. Ela parece calma, mas... Tá. Não, eu acho que tá, né, Terezinha? Está escutando, não está? Tá. Então tá. Então vamos ao estudo, tá? De Balac e respectiva Haftarah. Bom dia a todos. Obrigado, Vitor, pelo convite. Como eu ia ter um tempo mais curto, eu resolvi colocar meio que aqui para eu fazer uma leitura. Eu gostaria de dedicar esse estudo a todo Israel. Desde o dia 7 de outubro, né, de 23, quase 2 anos lá, por tudo que está passando, e nós aqui também, nas diásporas da vida, mas em especial a todo Israel. Eu convido vocês também a fazerem a leitura do comentário bastante interessante da Silvina, que saiu no Ari News de ontem. Tá? Então, vamos lá. Na Parashá Balac, o povo de Israel se encontra acampado numa entrada oriental de Canaã e alarma os vizinhos moabitas e dianitas. Abro aqui um parêntese. Aquela questão dos mapas que a gente tinha pensado, ela, para essa Parashá, seria sensacional a gente poder trabalhar. Porque eu e o André, a gente está pensando em trabalhar os mapas da Torá. A cada Parashá, a gente verifica o mapa que tem, por onde são os caminhos. Então, essa aqui daria um bom trabalho. Sim. Balac, né, que dá o nome a Parashá, é um dos personagens centrais nesta passagem. Rei de Moabe, que, entre aspas, contrata outro personagem central, Bilã, um bruxo feiticeiro, para amaldiçoar os israelitas, seus inimigos, e assim vencer, entre aspas, uma guerra iminente. O bruxo vai de encontro ao projeto do rei, mas Deus acaba frustrando, e ao invés de amaldiçoar, abençoa o povo em 3 momentos. Matovo, como o próprio André falou hoje de manhã, que recitamos todo o início de Kabbalat Shabbat, e também nas rezas outras, sai dessa Parashá. Quão boas são as suas tendas, ó Jacó, tuas moradas, ó Israel. Foi o Bilã, uma das bênçãos do Bilã, nos momentos que teve. Né? Se refere a uma das bênçãos proferidas por Bilã e que tradicionalmente evocamos também sempre que entramos numa sinagoga.
A Paraxá continua e no final Bilã e Balaque retornando às suas casas. A Paraxá retorna ao povo de Israel, que até esse momento do fim, eles não aparecem praticamente, aparecem só o Bilã e o Balaque dialogando se vai, se não vai, se vai ter bênção, se não vai ter, se vai ser, né, todo esse caminhar. Mas no final retorna-se ao povo de Israel e aparece da seguinte forma: eles estão em Chitim e alguns homens profanaram, né, a serem promíscuos com as mulheres moabitas. Aí eu abro aspas. Os homens também serviram aqueles deuses. Deus fica furioso e fala a Moisés para tomar algumas providências. Pincas, um dos notáveis de Israel, por suas próprias mãos age e acaba com uma praga que o povo cessou. Então, ainda como personagens, temos a jumenta ou jumento, que acompanha o bruxo. Somente ela percebe o mensageiro divino e fala com Bilã. E agora, algumas questões que eu coloquei aqui que a gente pode extrair desta paraxá. Bruxo, profeta, com direitos sobrenaturais, quem abençoa, amaldiçoa? Só Deus. Pensar que alguém como um bruxo tenha poderes de abençoar ou amaldiçoar é possível? Quem acreditava naquele tempo? O povo de Moabe e Midian, povos estrangeiros, não israelitas. Homens não são deuses, como já na paraxá anterior já se colocava essa questão. Jumento ou jumenta, que percebe que fala, poderes de quem? Do bruxo ou de Deus? Balaque pede a maldição para o povo, pede a maldição do povo para Bilã. O bruxo, ao contrário, abençoa o povo por determinação de Deus. Quer dizer, há um reverso do pedido de seu povo amaldiçoado. Deus fala com Bilã e o jumento. Por que não fala com Balaque? Balaque delega sua intenção a outro, ao bruxo. Qual o significado? Pode tudo, manda? Quem comanda? Quem percebe o contexto ou quem só enxerga o objetivo fechado, reto? Profeta ou bruxo? Enxerga, mas é cego. Muitas vezes está enxergando, mas estamos cegos para as questões. Aceitar qualquer missão, o que pode nos cegar? Uma outra questão. Quais os poderes da fala, da palavra falada, que afeta tanto quem fala, quanto quem escuta e quem recebe aquela fala? A profecia de Bilã, povo que vive à parte, não considerado entre as nações. Judeu será sempre o outro, o estrangeiro. Nossas ações refletem sempre nossas intenções? Pensamento se controla? Nem sempre. E as ações, como equilibrar? E a impulsividade, recuar sem paralisar, adiar uma ação? E agora eu passo aqui para a página 1065, alguns midrashos que eu selecionei, uns dois aqui, umas duas passagens que eu achei interessante a gente... Tá lá, só um minutinho aqui, a página 1065. 1065, liberdade. Fala sobre liberdade. No início é dito a Bilã para não ir, mas quando insiste, recebeu permissão de Deus. Com isto aprende-se que Deus permite que as pessoas façam o caminho que seu coração deseja. Talmud e um Midrash. Aí um outro que seria na página 1066. Morrer. Que Bilã viu, não é morrer. Só um minutinho. Como morrer? O desejo de Bilã de morrer, a morte do justo. Era um desejo equivocado. Em vez disso, ele deveria ter desejado viver como um justo. E não morrer como um justo, e sim viver como um justo. É um outro midrash que tem aqui. O que Bilã viu? O que de fato Bilã viu que o levou a dizer? Como são belas as suas tendas, ó Jacó? Uma pergunta. O que a gente pode pensar a partir daí do que ele viu? E eu retornando aqui, a Haftará nos convida a vislumbrar nosso caminho com Deus de modo profético e encorajador. E cabe a nós, ao final da Haftará, eles colocado, agir justamente, amar a misericórdia, caminhar humildemente com o teu Deus. E eu termino dizendo que a Paraxá nos convida a pensar sobre nossas ações e como elas podem impactar o mundo ao nosso redor.
uma oportunidade de refletir sobre a importância de agir com ética, respeito e responsabilidade, mesmo diante de desafios. Conectada com a Haftarah, surge que nossa aliança e pacto sejam sempre renovados, lembrando das bênçãos recebidas e dos desafios que superamos, seja na nossa jornada, seja de ontem, seja sempre na nossa jornada, seja de ontem ou de hoje. E aí eu fiz um outro exercício aqui, porque ontem a gente teve uma palestra aqui sobre inteligência artificial. E aí foi sobre inteligência artificial. E foi colocado que para a gente ter um texto mais próximo, né, de um texto, vamos dizer assim, humano, a gente teria que ter 450 palavras, uma pergunta de 450 palavras, quer dizer, quase que uma lauda, se você for botar a fonte 12, para você perguntar e você ter um texto mais próximo de uma realidade, de uma resposta, na resposta. E aí eu resolvi fazer esse exercício, já que foi colocado lá a questão também das parachotes. Então eu comecei botando assim só, quem foi Balaque ou quem foi Bilã, e aí vem as respostas mais estapafúrdias possíveis, pessoas que não têm nada a ver com nada, ou então questões... Aí eu fui me aprofundando e colocando mais questões. Então eu cheguei como é que se diz? Num pequeno texto aqui, que eu acho que... Aí eu vou ler aqui. A Parashá Bilak nos leva a uma... eu botei o seguinte, quando eu fiz isso aqui, eu coloquei, seria um comentário, uma visão, uma reflexão de um rabino, de uma congregação progressista, reformista. Porque, inclusive, foi o que foi dito, né, no dia lá, que tem estudos que fazem, colocam como é que se diz? Uma pergunta para uma sinagoga reformista, né, um comentário de um rabino ou de uma congregação, e uma outra ortodoxa, o viés que você quer a resposta. Então, eu coloquei um viés próximo a nós. E aí veio assim, a Parashá Bilak nos leva a uma jornada de reflexão sobre liderança, responsabilidade e o poder da fala. Ela nos conta a história de Bilak, o rei de Moshe, que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou sendo surpreendido pelo plano divino. Esta narrativa nos ensina que, por mais que alguém tente manipular ou prejudicar os outros, há forças maiores que estão no nosso controle. Então, é um exercício interessante você fazer um estudo, depois você colocar e você ver como é que se diz? O que sai e até as aproximações ou não, entendeu? A partir da palestra lá de ontem sobre a inteligência artificial. E aí, quando eu coloquei sobre Haftarah, praticamente não apareceu nada. Eu tive que entrar com mais questões para poder chegar a alguma coisa. Então, é isso que eu trago. E até a gente colocar a questão, né? O que para muitos significa essas buscas de... Não, qualquer um. Não, eu fiz uma coisa simples, geral, só para fazer um exercício a partir do que foi colocado, que eu já estava com o estudo, e trazer aqui para a gente também colocar essa, como é que se diz? Mais essa ferramenta para a gente pensar nas questões nossas de hoje, questões de ética e tudo mais, que passam pela questão também da IA, né? É isso. Ana, obrigado pelo estudo. Posso dar crédito também para o IA? Parabéns para o IA também. Olha, o Mauro fez uma pesquisa que saiu perfeito. Depois você diz o que você botou lá, tá? O teu prompt. Quantas palavras tinha teu prompt? 30, 40. Tá vendo? Saiu muito bonito dele. Mas, enfim, esse negócio do IA, você sabe que o Ernesto Reickiewicz ontem falou que quando ele perguntou quem é Ernesto Reickiewicz, primeira vez, falou que ele era um grande estudioso que escreveu sobre a influência judaica nas remotas tribos do Amazonas. E ele falou assim, porra, que resultado delirante, né? E aí depois eu lembrei que na outra palestra que a gente teve do Pernambuco,
que aquele senhor, o Ribbenboim, falou que realmente tem umas teorias de que, eu não sei, eu não vou conseguir reproduzir, mas que tem muitas coisas de tradições indígenas que tem nomes assim, é uma coincidência absurda. Depois vocês leem o livro do Ribbenboim, ele vai falar sobre isso, né? Então, conclusão, o Reykjavik, talvez não foi Reykjavik, mas foi outro que desenvolveu isso. No fundo, deve ter alguma razão. Agora, sim, o que eu gostei muito, antes de passar para todos, foi isso que você falou, né, que, né, o projeto de ser alguém durante a vida e não depois de morto, né? Isso é um belo objetivo. E depois, assim, como é que a gente faz burro falar, né? Os vendedores fazem isso, né? A gente brincava com isso, né? Vamos fazer o burro falar. A gente ia para a reunião para fazer o impossível. Então, vamos lá. Bom dia, vou falar antes que todo mundo comece a falar, mas primeiro, obrigado, Ana, e queria parabenizar o Vitor de novo pelo evento de IA que teve anteontem, porque realmente foi muito interessante. Como era 7 da noite, provavelmente o pessoal que está aqui conectado com a gente, o pessoal que está em Israel não pôde assistir, mas eu acho que está lá para assistir, não está em algum lugar? Vai entrar no ar hoje. Vai entrar no ar, vale a pena assistir o Bruno Balaceno Sapir, que ele dá um apanhado sobre como funciona o mecanismo da inteligência artificial, de uma forma bem didática, e depois o Ernesto Raikovich, ele faz uma coisa mais lúdica sobre inteligência artificial, e é muito, muito interessante. Teve também o primo do Vitor, que falou em inglês lá da África do Sul, mas falou rápido, né? Falou rápido, acelerou, mas muito interessante também, vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir, mas falando aqui da nossa paraxá, primeiro eu queria discordar da Ana quando ela leu aqui na coletânea sobre o Talmud, que no início é dito a Bilam para não ir, mas quando insistiu, recebeu permissão de Deus. Com isso aprende-se que Deus permite que as pessoas façam o caminho que seu coração deseja. Eu tenho dúvidas se ele queria ir, tá? Eu acho que ele não queria ir, de fato. E aí teve uma insistência, a gente pode ficar discutindo. Então, na verdade, assim, ok que Deus pode permitir as pessoas façam o caminho que seu coração deseja, mas eu acho que o coração de Bilá naquele momento não queria ir de jeito nenhum. Isso é minha... Também. É porque ele ia ganhar uma grana preta ali, né? É verdade que Balac prometeu tudo. Às vezes... De segunda a sexta. De domingo a sexta. Domingo a sexta. Não, eu adoro essa paraxá, por essa história da jumenta que fala, e principalmente pela questão de que Balac quer falar mal e não tem como falar mal de jeito nenhum, por uma interferência divina, né? Ainda que Bilam queira ganhar aquela grana toda, mais um pouquinho de dinheiro, e isso agora me conectou com um negócio aqui que é curioso. Eu adoro ler a última estrofezinha, o último texto da Amidá, antes do Osé Shalom, que é simples, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Meu Deus, preserva a minha língua da maledicência e os meus lábios da mentira, que a minha alma permaneça serena diante dos que me querem mal. E termina falando, e quanto a todos os que planejam me fazer mal, que suas intenções sejam frustradas e seus projetos destruídos, que sejam aceitas as palavras dos meus lábios e as meditações do meu coração diante de ti, eterno minha rocha e meu Redentor. Eu trouxe o microfone de casa. Eu queria, assim, poucas coisas, assim, mas pequenas, mas bastante coisas. Primeiro, a inteligência artificial é uma coisa interessante para burro, mas a gente tem que sempre saber que ela se baseia tudo no passado, né? Ela faz um excelente apanhado de tudo que tem na nuvem. O que não tem na nuvem, ela não tem a menor ideia. Então, para você que é jovenzinha, o futuro
Hã? Quê? Se você não é jovenzinha, você parece. O futuro é de quem é muito criativo, entende? Porque quem não é criativo vai ser completamente engolido por essa tecnologia. Só pessoas criativas vão conseguir fazer coisas diferentes. E o diferente é que tem valor de mercado, tá certo? Então, é importante a gente chegar para os nossos filhos e netos e bisnetos e fazer eles entenderem que a criatividade é o que vai... É o produto que vai dar muito certo no futuro. Sempre foi, mas vai ser muito mais. Porque não adianta fazer uma pesquisa na internet, tudo que já falaram sobre Balaam, sobre Bilac, Balaam, qualquer coisa. Tá bom, tá lá, mas e o que falaram de novo? Isso ainda não sei, você tem que fazer, escrever, e aí eu vou considerar. Então, isso vai valer mais. Então, eu não tenho muito medo do IA, porque eu acho que a criatividade vai ser obrigada... As pessoas, muito pelo contrário, as pessoas vão ser obrigadas a ser muito criativas. Hã? O quê? O que vai ter maior velocidade? As pessoas serem criativas ou o que a IA vai fazer? O que a IA vai fazer, todo mundo vai ter. E a criatividade, só o cara criativo vai ter. Então, ele vai ter muito mais valor. O valor depende da raridade, enfim. Isso é um primeiro ponto. Não é? O valor não depende da raridade. O segundo ponto é Saftará de Mirá, que é esse final de Mirá, Mirá 6, acho que versículo 8, finalzinho não é o final do livro de Mirá, mas é bem perto do final. É formidável porque, que a Ana falou aqui muito rápido, é que todo o conceito ali, Mirá está falando, vocês acham que Deus quer todos esses sacrifícios e rios de sangue, de gordura, não sei o quê, que eram o ritual? Não é isso, não. O que Deus quer é que você ame a justiça, pratique a bondade e caminhe humildemente com seu Deus. E aí tem um negócio muito interessante, porque é uma das pouquíssimas, eu acho que é a única instância no Tanar, aonde quando ele fala Im Elohecha, com seu Deus, ele não fala Im Adonai Elohecha. Normalmente, na maior parte, eu nunca pesquisei direito, tenho que pesquisar melhor, eu sempre falo que tem que pesquisar melhor. Quando a Torá fala Elohecha, primeiro tem Adonai Elohecha. Adonai, teu Deus, o Deus judaico. E aí ele fala com seu Deus, não o Deus judaico. A gente tem que lembrar que o monoteísmo, como a gente tem hoje, é uma coisa muito moderna. No tempo da Torá, cada povo tinha seu Deus, etc, etc. E ele fala, qualquer um serve, anda com Deus. Que é muito interessante isso, essa mensagem super universal em Mirá. E essa mensagem é tão bonita, toda essa frase é tão bonita, que tem a sinagoga em Buenos Aires, que tem essa frase que eu sempre achei aquilo ali super adequado para a sinagoga. Depois, a outra coisa é o Matovu, que eu tenho uma relação muito pessoal com o Matovu, porque todas as rezas começam com Matovu, Alecha e Yaakov. Yaakov é o meu nome judaico, tá certo? E todas as rezas, como é que as rezas terminam? Aleino. E como é que termina o Aleino? Como é que termina o Aleino? Bayom Raul. Não é? Bayom Raul. Então, não é assim? Bayom Raul, só que... Então, não é assim que termina? Então, quando eu entro na sinagoga, eu vi o Yaakov, quando eu saio, eu sou Raul de novo. Então, essa é uma mensagem que está oculta na Torá, tá certo? Que só pessoas muito espiritualizadas conseguem entender, que eu já entendi há algum tempo. Quer dizer, eu entro aqui, aí eu sou Yaakov. Quando eu saio, eu sou Raul de novo. É a história da Mezuzá, que você vai e volta, não sei o quê. É uma mensagem muito profunda, já prevista por Bilam naquela época. Muito antes de eu nascer. Então, eu acho que a Torá realmente tem todo o repositório de sabedoria do mundo. Agora, o Matovu, que a gente pega para ler na sinagoga, é uma reza fenomenal. É uma composição fenomenal. E eu convido todo mundo nesse Kabbalat Shabbat agora, quando for ler o Matovu inteiro e ver o comentário do lado, como a pessoa que escreveu o Matovu conseguiu construir um movimento de entrada na sinagoga, pegando frases esparsas da Torá, do Tanar.
Porque começa Matovu. Matovu é uma pessoa não judia olhando o povo judeu de longe, tá certo? E depois, cada outro passuco que tem no Matovu, a pessoa está se aproximando, e está entrando no santuário e está se curvando. Então, eu acho que é uma das composições de reza mais bonitas que tem, tá certo? E o que eu ia falar mais? Esqueci, mas espera aí, tinha mais... Não, o Fluminense ficou em terceiro lugar e se livrou... Não, terceiro. A Globo fala que é quarto, mas a Globo, tudo que a Globo fala... Chegou em terceiro e se livrou de levar de 8 do PSG, quer dizer, só de 8, 7. Quem acredita em Deus sabe o que significa isso. Eu esqueci mais o resto. E o Botafogo, que ganhou do PSG, é o campeão de quem vai ganhar. Quer falar, Ricardo? Ricardo, depois Germano. E o Henry Gales, que já está aqui com a gente, tá? Daqui a pouco a gente chama, Henry. O Henry vai aparecer online já aqui. Duas coisas. Primeiro, a gente tem um olhar de muito particularismo em relação à capacidade profética, né? Tipo, profetas são os nossos, né? E, no entanto, a Torá apresenta Bilam como um profeta, né? Ele não é representado como um bruxo, como um vidente, ele é um profeta, é a mesma expressão que é utilizada em relação aos nossos. E ele não faz nada de errado. Ele pergunta para Deus se ele deve atender ao pedido de Balaque ou não, né? Depois dá uma negociada em relação a isso. E ele diz claramente para Balaque: não vou poder falar nada diferente do que o que Deus colocar na minha boca. E ele repete 3 vezes, né, a sua fala, né, cada vez fazendo uma brachá diferente. E, se eu não me engano, a última dessas brachot é onde ele comenta que esse é um povo que viverá ou habitará apartado, né? Isso tem um duplo significado extremamente importante da gente entender, porque isso pode ser entendido não como uma brachá, ou seja, viver apartado no sentido de se manter independente, de se manter capaz de definir o seu destino, mas, ao mesmo tempo, viver apartado pode significar viver em solidão, né? Viver separado do restante do mundo, etc. Então, num momento como hoje, a gente olha para essas palavras de Bilam e a gente pensa, cara, de repente isso não foi exatamente uma brachá, foi uma clalá. Então, a gente deve refletir bastante sobre o significado de viver apartado, de forma que a gente possa transformar o viver apartado em algo que seja realmente relevante e uma brachá. A segunda coisa, eu queria falar sobre Michá. Michá, ele viveu na mesma época de Shaial. E o que os estudiosos dizem é que Shaial era um homem da corte e Michá um homem do campo. E, possivelmente não por acaso, eles têm um trecho que é praticamente igual, né? Estão mais ou menos no início de cada um dos livros de Shaial e de Michá, em que eles comentam, né, sobre o fato de que haverá um momento de paz, em que Mitzion Tetzeh Torah, como é escrito em Shaial, e que as pessoas vão estar, então, se direcionando a Jerusalém, a esse lugar como um lugar de referência. Mas Shaial indica que todos aqueles que vão procurar, né, Jerusalém, vão procurar o Deus dos judeus, né, como o Raul falou aqui, Adonai. E Michá não. Michá faz uma abordagem muito mais ampla. Ele fala de cada um com o seu Deus, que é exatamente o que ele repete no trecho que está na Haftará de Balaque, que o Raul ressaltou aqui. Então, não é casual. Não é casual. A visão de Michá é uma visão extremamente universalista, né? Então, é interessante a gente perceber que
A gente trata Bilam de uma forma particular, mas a Torá não. A Torá trata Bilam de uma forma equivalente aos nossos Neviim, e que Michá, que está vinculado a essa paraxá, sendo a Haftará, é também um navio, um profeta de visão universalista. Exatamente. E uma coisa está claramente conectada à outra. Acho que os nossos sábios, quando escolheram essa conexão, perceberam isso e colocaram as duas coisas juntas. Essa é a paraxá do diálogo. Só pode falar mais uma coisinha, aquilo que eu tinha esquecido, que é só uma referência. Nesse final da terceira bênção, tem a frasezinha que Israel se erguerá como uma leoa, né? Que Lavi Yakum, né? Que é o nome da operação, que é o nome da operação que Israel fez no Irã, a Quarta Guerra Mundial, já estamos na quarta. A terceira foi quando mataram o Soleimani, a imprensa falou, vai começar a Terceira Guerra Mundial, e começou e acabou. Agora a quarta também ia começar, começou e acabou, a próxima vai ser a Quinta Guerra Mundial. Segundo o New York Times. Então, é exatamente isso, e é muito significativo o fato de que Israel, hoje, moderno, secular, completamente distanciado daquilo que a gente chama de religião, vai encontrar nessas referências, no Tanar, essas referências para as coisas dele. Para as operações até militares ou não dele. O que me deixa, assim, eu acho que é uma mensagem que não pode deixar passar em branco. O conhecimento da nossa literatura não depende de você considerar ela como algo sagrado. O conhecimento da nossa literatura depende da gente considerar ela como algo de nossa herança. E nós temos que ter ela. A gente não precisa achar que, não, o burrinho falou mesmo, que é coisa para quem é burro de verdade, né? Então, a gente tem que entender que aquilo é uma literatura bonita, não sei o quê, e hoje a gente está criando em Israel, porque evidentemente que a existência de Israel está criando uma nova cultura judaica, e daqui a 200 anos a gente vai ver. Eu já falei que eu abri uma empresa de previsões para os próximos 100 anos, e eu faço consulta para todo mundo, e depois você me paga, e se estiver errado eu devolvo 100 anos. Mais de 100 anos, 100 para 200. Então, daqui a 200 anos, a cultura vai estar totalmente diferente, mas ainda assim, totalmente ligada na Torá. Aí a gente passa Ana, Germano, quer falar quem mais? Não sei se foi o segundo só. Eu não sei se foi o Ricardo ou o Raul que falou que... Qual dos dois que falaram do Bilam, que ele não era mau, né, entre aspas, assim. Aí, se a gente olhar aqui, a tradição muçulmana diz aqui que ele é retratado como um ser maligno, e há vários contos populares sobre isso. Maligno o que mais? Ele é retratado como um ser maligno, encarnado, e há vários contos populares sobre esse tema. Você vê, Quer dizer, a tradição muçulmana. uma tradição muçulmana. Então, fala bem sobre o que é a tradição muçulmana. Pode-se falar sobre o Bilam, é que a diferença dele em relação aos Neviim judaicos... O que pode ser dito sobre Bilam, que acho que também é relevante, não é que ele é mau, mas o que diferencia ele dos Neviim, né, o patamar que muda, é que ele profetiza por dinheiro, né? Então, ele é chamado a fazer uma profecia, uma clalá, uma maldição, sendo pago, né? Isso você não vai ver em nenhum dos casos dos profetas do nosso povo. E o rei lá acha que o cara que ele pagou para fazer... Levanta, por favor, e depois a gente passa para o Henrique. Bom, deixa eu descer um pouco para as coisas mais simples e dentro do que toca a cada um de nós, que possivelmente a inteligência artificial ela passa um pouco distante. Eu vou colocar de uma maneira bastante resumida
Então, os homens do povo se profanaram ao serem promíscuos com as mulheres moabitas. Resultado, Pinhas, filho de Eliezer, filho de Arão, o sacerdote, perfurou com uma lança uma notável israelita e mulher midianita. E corre a interferência divina com uma praga que cessou após a morte de 24.000. Bom, aí o tempo passa e nós vamos chegar aos profetas que se opuseram à mera observância externa. Diz-nos que o rabino Simcha Lai ensinava que havia 613 mitzvot na Torá, 365 mandamentos negativos e 248 positivos. Então, o rei Davi, nós estamos falando em torno de 1000 antes da Era Comum, veio e condenou as 613 por 11. Isaías, estamos falando em torno de 700 antes da Era Comum, então reduziu o número para 6. Ele foi seguido por Miqueias, que reduziu o número para 3. Mas em Isaías, o número tornou-se 2. Observe o direito e pratique a justiça. E, finalmente, o profeta Abacuque, estamos falando em torno de 600 da Era Comum, reduziu tudo a um único preceito: o justo viverá pela sua fé. Em última análise, Davi, Isaías, Miqueias e Abacuque tentam destilar os princípios básicos das mitzvot, sem de forma alguma tentar que suas determinações substituam toda observância. É isso que eu queria colocar e agradecer a Ana pelo estudo. Obrigado, Germano. Bom, então vamos agora chamar nosso convidado de Israel, Henry Galski, um grande amigo que fez aliar. Me lembro dele aqui no Clube da Barra com a Sarinha. Era muito bom, mas eu sei que Israel ganhou com você, então a gente fica contente também quando um amigo faz aliar, sem dúvida. E o que me chamou a atenção, Henry, é que você, logo depois que terminou a guerra, fez uma manchete assim: a paz está próxima, os acordos de paz, etc. E eu achei que isso realmente é uma coisa que a gente pode ficar falando, pelo menos para atrair, se é que isso acontece de fato, mas eu acho que não acontece. Mas vamos entender então sobre a posição atual de Israel e o que você sabe. Você me disse que tem contatos aí, né, se não me engano. Tá? Para quem não conhece, ele é correspondente da CNN Portugal, da France Press. Ele tem um portal muito interessante que chama Israel de Fato. Enfim, um jornalismo muito, vou chamar de jornalismo honesto, não sei se eu estou fazendo clichê, um jornalismo muito honesto, muito imparcial, muito profissional, assim como ele é, tá? É a cara dele. Então vamos lá, Galski, por favor. Vamos ver se a gente pessoal, escuta. Muito bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Bem sim. Tá bom. Primeiro, muito obrigado pelo convite, muito bom ver tantos rostos de amigos aí, ouvir o estudo, né? Eu estava a ver justamente o Raul a falar sobre a construção, antes de entrar no assunto, né, sobre a construção de uma nova cultura judaica. Eu moro numa cidade que é a cidade mais recente construída em Israel, que é Harish. Do ponto de vista administrativo, uma cidade que fica no grande distrito de Haifa, pouca gente sabe disso, inclusive, mas Harish é parte do distrito de Haifa, não, evidentemente, da cidade de Haifa. Por que eu estou falando isso? Porque Harish tem metade da população formada por judeus ultra-ortodoxos. E a outra metade são judeus seculares, enfim. E isso me leva a um tipo de constatação que, a mim, particularmente, me deixa muito triste, que é: eu jamais fui a uma sinagoga na cidade que eu moro desde 2021, porque eu simplesmente não considero que as sinagogas dessa cidade especificamente e dessa corrente, elas preenchem o meu judaísmo como a Ari historicamente
preencheu. Então, para mim também é um prazer enorme poder ver um estudo democrático com mulheres a falar e tudo mais, e isso me realmente preenche. Isso, justamente. Agora, em relação à situação, né, do meu trabalho, né, eu trabalho na CNN em Portugal, eu não trabalho na France Press, eu trabalho na Rádio France Internacional e também na Rádio Renascença de Portugal, também. E eu vivo esse conflito diariamente. Nós temos o nosso portal Israel de Fato, que eu convido a todos aí a conhecerem. Eu vivo esse conflito diariamente desde antes até do 7 de outubro de 2023, na época que parece que é em outra vida, a reforma do judiciário, um projeto que foi iniciado pelo novo governo, naquela ocasião do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, logo que ele retomou o cargo de primeiro-ministro ao vencer as eleições de dezembro de 2022. No início de 2023, ele apresentou essa pauta da reforma do judicial, isso gerou muita polêmica por aqui, inclusive esse era o grande tema de debate na sociedade israelense, desde o momento em que foi colocado na discussão, e que gerou, inclusive, uma série de grandes manifestações. Vocês devem estar a se lembrar disso também. Aí veio o 7 de outubro, a vida de todos nós foi modificada, de vocês no Brasil também, e eu deixo aqui a minha solidariedade à comunidade judaica brasileira, diante de um momento também muito difícil, em que a comunidade judaica brasileira foi jogada debaixo do ônibus, como se fala, né? Enfim. Em relação às possibilidades de um acordo de paz, como o Vitor mencionou agora há pouco, eu faço todo dia uma situação no jornalismo, e isso é realmente um compromisso que eu tenho, que o nosso companheiro André Stein sabe disso muito bem. No jornalismo existe uma prática chamada ronda, que, no caso das redações do Brasil, alguém que pega o telefone todos os dias, chega na redação, liga para a polícia, para os bombeiros, para entender o que está acontecendo. Eu aqui faço isso também, mas eu não ligo para a polícia nem para os bombeiros. Eu até falo com um porta-voz da polícia, que é responsável pelos veículos de comunicação social internacionais, mas eu ligo para fontes no Exército, para fontes no chamado COGAT, que é uma instituição do Exército de Israel responsável pelos assuntos de administração civil nos territórios palestinianos. Todos os dias eu faço isso, ligo para eles para saber exatamente o que está acontecendo ou checar informações. Então, são assim dessa maneira que a gente obtém as informações para fazer o que o Vitor chamou bem de jornalismo objetivo. A minha opinião é absolutamente irrelevante, eu tenho isso para mim. Eu trabalho com os factos todos os dias e é isso que, de fato, interessa a todos que acompanham o meu trabalho. Eu sou um meio, simplesmente, eu não sou o fim, né? Eu faço aquilo para transmitir às pessoas. Em relação às possibilidades de um acordo de paz, as informações, nesse momento, são as seguintes. Inclusive, até a imprensa daqui citou fontes para dizer que, dessa vez, de fato, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele tem interesse pessoal num acordo nesse momento. Na semana passada, nós trouxemos a informação de que havia, no gabinete da atual coalizão de governo, uma maioria dos ministros favoráveis a votar a um acordo de paz. Essa é uma informação. Logo na sequência, inclusive acho que 2 ou 3 dias depois, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Gideon Sa'ar, ele fez uma publicação no Twitter, no X atualmente, em que ele dizia exatamente que ele apelava ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para não ceder às pressões e fazer um acordo de paz na medida em que ele tem maioria no governo e também maioria na própria sociedade. O próprio também líder da oposição, Yair Lapid, disse a mesma coisa, que ele tem maioria na sociedade e caso ele tema pela continuidade do governo, que a coalizão se desfaça, enfim, que ele garante o que se chama de uma rede de proteção, ou seja, o Yair Lapid, com seus mandatos de membros do Knesset, do parlamento israelita, ele entraria no governo para garantir a continuidade do governo, de forma a que o governo pudesse votar favoravelmente a um acordo de paz. Só para esclarecer essa situação, no gabinete, que é justamente essa reunião dos ministros, há uma maioria favorável ao estabelecimento de um acordo de cessar-fogo de 60 dias de duração com o Hamas.
o primeiro-ministro Netanyahu, ele não precisa, de acordo com as regras do jogo político daqui de Israel, ele não precisa votar ou submeter ao parlamento, ao Knesset, esse acordo para ser aprovado. Basta uma maioria no próprio gabinete de ministros. Então, ele já tem essa maioria e ele pode votar essa maioria. Agora, há uma série de questões que ainda estão a impedir um acordo de paz nesse momento. A primeira delas, o modelo de distribuição de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Os Estados Unidos criaram uma empresa privada chamada GHF, que é o Fundo Humanitário de Gaza, que conta com o apoio do governo de Israel e também dos Estados Unidos, e que eles distribuem ajuda humanitária diretamente à população palestiniana em alguns dos centros estabelecidos na faixa de Gaza de distribuição. Há muita controvérsia em torno da forma como essa organização trabalha, até porque há uma série de denúncias de mortes em torno desse processo, de que as pessoas são atacadas a caminho, enfim, há uma série de controvérsias. O governo israelense, inclusive, ele defende que é o Hamas que faz os ataques a essas pessoas que estão a caminho desses centros de distribuição, mas o fato é que há poucos centros de distribuição espalhados no território da faixa de Gaza e as pessoas precisam caminhar muito tempo até chegar a esses centros de distribuição. O governo israelense, inclusive, é favorável a esse modelo de distribuição, porque um dos pontos é que o Hamas se apropria dos carregamentos de ajuda humanitária, usa essa carga para vendê-la à própria população palestiniana por valores absurdos. A situação como, por exemplo, 1 quilo de cebola custa, nesse momento, na faixa de Gaza, algo como 25 euros, 1 quilo. E esse é um valor absurdo. Seria um absurdo no Brasil, na Europa, quanto mais na faixa de Gaza, onde o poder aquisitivo das pessoas é muito inferior. Então, Israel acusa justamente o Hamas de se apropriar, usar essa ajuda humanitária para vendê-la à população palestina por preços absurdos, e, a partir disso, esses recursos são usados para financiar a luta armada contra Israel. Então, esse é um modelo que está em discussão agora, nessas discussões em Doha, no Catar, onde ocorrem essas discussões. Os nossos olhos aqui estão postos, por um lado, em Washington, onde está, nesse momento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e, por outro lado, em Doha, no Catar, onde ocorrem essas negociações, evidentemente, indiretas entre Israel e o Hamas. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu retorna para Israel, ele chega aqui amanhã, sexta-feira, e no domingo havia até a previsão de uma reunião de governo para discutir a possibilidade de um acordo. Essa reunião foi transferida já para terça-feira. De qualquer maneira, há avanços, essas informações que nós temos é que há avanços nesse processo de negociações e, basicamente, hoje, além dessa questão do modelo de distribuição de ajuda humanitária, que agora há pouco, inclusive, a União Europeia anunciou um acordo com Israel para mais entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, o que reduz esse problema do modelo de distribuição de ajuda humanitária, ou seja, menos um ponto de discussão a travar a possibilidade de um acordo. Mas um ponto importante também é a permanência das tropas israelenses na faixa de Gaza. Eu estou acostumado a falar com português do Portugal, por isso que muitas vezes eu acabo me confundindo nesses termos também. Eu falo israelitas, enfim. Todos os dias eu estou mais acostumado a falar português de Portugal do que do Brasil, por mais incrível que pareça. Mas, enfim, agora há um item, basicamente, a separar a possibilidade de um acordo, que é essa distribuição das tropas de Israel na faixa de Gaza, porque há um ponto de divergência, um corredor construído por Israel na faixa de Gaza, chamado corredor Morag, desculpem, corredor Morag, que é um corredor, uma estrada de 12 quilômetros de extensão construída por Israel e que vai desde a fronteira entre Israel e a faixa de Gaza até o mar Mediterrâneo, e ele é paralelo a um outro corredor famoso, que é o corredor Filadélfia, que marca a fronteira entre a faixa de Gaza e o território do Egito. Entre esses dois corredores, e essa é uma visão pessoal, segundo as informações que eu tenho aqui, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, existe um plano que está sobre a mesa de estabelecer uma chamada cidade humanitária para a população civil palestiniana. Entre esses dois corredores, existe uma área de 75 quilômetros quadrados, eu fiz uma conta aqui, seria o equivalente a mais ou menos 10.500 campos de futebol, para a qual seria deslocada a maior parte da população palestiniana, população civil.
Nesse local, segundo a visão de Netanyahu, haveria uma espécie de laboratório de um novo modelo civil de governo na faixa de Gaza, sem a presença do Hamas. No restante do território, aí sim estaria o Hamas, e caso houvesse a necessidade, depois de 60 dias de cessar-fogo, Israel retomaria os combates contra o Hamas fora dessa região e sem a presença da população civil palestina. Mas mesmo esse plano ele é bastante controverso. O próprio chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir, na última reunião de gabinete, antes da viagem de Netanyahu ao Washington, se mostrou contrário a esse plano, disse que não cabia ao Exército governar a população civil palestiniana. Netanyahu, inclusive, foi uma conversa até bastante ríspida entre os dois, disse que ele não tem interesse também de governar a população civil palestina, mas que na volta, no retorno de Netanyahu ao Washington, ele queria ver esse plano pronto para ser discutido, portanto, amanhã, sexta-feira. Dificilmente essa discussão vai acontecer na sexta-feira, por conta do Shabat, então provavelmente a partir de domingo, caso não haja o anúncio de um cessar-fogo, no domingo haverá essa discussão sobre esse plano. De qualquer maneira, só para finalizar, porque eu já falei demais, a partir dessas perspectivas sobre a possibilidade de um acordo, alguns dos ministros do governo, as chamadas vozes mais radicais do governo, já se manifestaram de forma contrária, como, por exemplo, o Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, que disse que o acordo seria uma traição às famílias enlutadas. O ministro do Patrimônio e da Herança Judaica, Amichai Elial, disse que se Israel interromper os combates será uma sentença de morte para Israel, que o Hamas vai atacar o país novamente. E, claro, Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, disse que Netanyahu tem que parar de buscar um acordo que vai dar vida aos inimigos de Israel e Netanyahu tem que ordenar a destruição total do Hamas. E aí eu pego até no que vocês estavam a discutir há pouco, sobre essa questão da criação, acho que Raul falou isso, sobre a criação de um modelo de sociedade, de um novo judaísmo, algo assim. Talvez eu tenha entendido errado, Raul, se for o caso você me corrija, mas a criação de uma nova cultura judaica também. E aqui existe essa discussão nesse momento, porque existe um apartamento, no sentido de apartar, como vocês estavam a conduzir no estudo, entre a própria sociedade israelita. Quanto mais a essas pessoas como Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Amichai Elial, pessoas consideradas à extrema-direita, quer dizer, com posições cada vez mais extremistas em relação aos próprios reféns israelitas, que deixam claro que eles não valorizam a vida dos reféns israelitas, eles valorizam, por exemplo, como é o caso da declaração de Smotrich, a memória dos soldados enlutados, mas não a vida daqueles que ainda podem ser salvos, dos 20 israelitas vivos que ainda podem ser salvos na faixa de Gaza. E essa perspectiva e essas visões dessas pessoas, elas têm causado uma divisão profunda na sociedade israelense, onde as pessoas também se reconhecem cada vez mais distanciadas entre si, a partir desses depoimentos que também causam bastante polarização na sociedade, assim como ocorre no Brasil, mas, enfim, aqui em Israel existe essa polarização também. E aí, eu me lembro até que em determinado momento houve quem sugerisse, de brincadeira, evidentemente, a criação de 2 países. Um país para pessoas como Smotrich, Ben-Gvir, etc., e um outro país para as pessoas laicas, para as pessoas que consideram a vida dos reféns como prioritária, enfim. Basicamente era isso que eu tinha para dizer. Falei muito, mas eram essas as minhas contribuições. Obrigado, Henry. Na verdade, eu queria depois que você falasse sobre a Arábia Saudita, que o que você falou sobre a paz, a continuação do Abraão. Mas tem perguntas aqui. Tem o André, depois do Raul. André. Alô, bom dia. Henry, uma alegria te encontrar aqui. A gente já não fala um tempinho, mas é sempre uma alegria poder falar com você e saber que está tudo bem por aí. Eu vi 2 ou 3 coisinhas aqui nas mídias sociais que falavam de, não sei se é verdade, por isso te pergunto, falavam da quantidade de milhares de habitantes de Gaza se aproximando das áreas controladas pelo Exército de Israel, querendo de alguma forma, se entregar, passar de lado, enfim, ou participar de algum movimento para acabar com o Hamas. Eu queria só ter uma ideia se isso realmente é um assunto que
é uma informação que acontece aí também. E a outra só a curiosidade, me parece que em Portugal não existe diferença, só existe a palavra israelita. Para judeu ou israelita, não existe israelense. Israelita é tanto o morador de Israel quanto o judeu que professa a religião judaica. E talvez isso, às vezes, eu fico imaginando que cria uma pequena confusão também nessa linguagem. Tá? Fora isso, um abraço enorme para você e bom te ver. Pô, muito bom também te ver, viu, André? Um grande abraço para você, para sua família toda aí. Agora, cara, não, na verdade, em Portugal, existe a palavra judeu e existe a palavra israelita. Israelita é o israelense, judeu é judeu. Não tem... O termo israelita não é como no Brasil, que ele se aplica também para quem se identifica como judeu, enfim, não tem esse sinônimo. Agora, essa informação, André, sobre milhares de pessoas na faixa de Gaza que estariam a se aproximar dos soldados de Israel para passar para o lado de Israel, não tem essa informação. O que existe, sim, é cada vez mais um enfraquecimento da administração do Hamas na faixa de Gaza, em virtude dessa campanha militar por parte de Israel. Existe uma série de protestos e, mais ainda, existe agora também um movimento mais forte das milícias familiares que já existiam na faixa de Gaza, que lutam contra o Hamas. Agora tem, inclusive, uma até bastante famosa, que já conta até com uma liderança, que tem uma liderança agora que cada vez mais, inclusive até foi entrevistado por veículo aqui de Israel, e que pode ser uma tentativa até de estabelecer um governo paralelo. Enfim, existe uma cobrança, aliás, desde o governo anterior dos Estados Unidos, do ex-presidente Joe Biden, para que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentasse uma alternativa política ao Hamas. Existe essa cobrança já muito forte. Por enquanto, isso não aconteceu, até porque, como a autoridade palestiniana é também algo que os membros da atual coalizão de governos de Israel, eles se recusam a imaginar dar poder à autoridade palestina na faixa de Gaza para que ela retorne. Então, na verdade, o próprio Netanyahu acaba por não se comprometer com nenhum tipo de alternativa política mais clara. Então, já foi tentado estabelecer como esses clãs familiares na faixa de Gaza como uma espécie de modelo alternativo. Isso não funcionou, até porque o Hamas tem muito mais poder militar e muito mais controle da própria sociedade civil na faixa de Gaza. Esse foi o mais próximo possível que foi de uma alternativa política, mas isso ainda não aconteceu. Então, esse é um dos entraves também, porque não existe na prática, para além da autoridade palestina e do próprio Hamas, não existe nenhum outro tipo de organização palestina que possa gerir a faixa de Gaza. Isso é um ponto de vista, isso é uma questão factual. Não existe. Pode ser criado, enfim, mas nesse momento não existe. Uma das visões, que essa é uma apuração que eu fiz aqui, que o próprio primeiro-ministro consideraria uma vitória, caso ele voltasse de Washington para cá, com essa resposta, seria um envolvimento maior político presente na faixa de Gaza de um terceiro país para administrá-la. Poderia ser os Emirados Árabes Unidos, poderia ser, como até o Victor falou aí, da Arábia Saudita, mas, por enquanto, não há essa resposta clara. Henry, muito obrigado por que você falou aí, é muito interessante. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: você falou que essa questão da paz, a pressão de Israel para fazer paz e tal, tem a ver com o final do conflito, e você botou alguns pontos, mas você não citou a questão dos reféns. Existe, na tua opinião, um movimento em Israel, um movimento significativo em Israel, que aceitaria um acordo para terminar a luta, sem que todos os reféns estivessem voltados, os vivos e os mortos? Você acha que tem apoio majoritário em Israel uma posição desse tipo? Para abrir mão dos reféns, é isso? Deu um acordo de cessar-fogo, ou de paz, ou de terminar com as hostilidades por um tempo largo, né? Porque a gente sabe que um cessar-fogo de 60 dias não é que ele termina, ele no meio ele vai melar. Sem que nesse acordo esteja incluído a volta de todos os reféns, os 50 que se supõe que tenha. Você acha que existe uma concordância em relação a isso?
Não. O que existe hoje, basicamente, é o oposto, ou seja, mais de 70% da sociedade israelense, a pesquisa até do Instituto de Democracia de Israel, apoiam qualquer tipo de acordo. Vocês estão ouvindo? Tá. Mais de 70% da população israelense, segundo pesquisa até do próprio IDI, que é o Instituto de Democracia de Israel, apoiam um acordo para trazer os reféns de volta, mesmo que isso signifique acabar com a guerra. Essa é a posição majoritária hoje da opinião pública de Israel. Agora, nesse modelo de cessar-fogo que está em negociação em Doha, no Catar, são 60 dias de cessar-fogo, com a libertação de 10 dos 20 reféns israelenses vivos. Né? Estão 20 vivos. Nesse primeiro momento, ao longo desses 60 dias, seriam devolvidos, libertados, 10 dos 20 reféns vivos, sendo que 2 deles na primeira semana do acordo e os outros 8 na primeira semana de acordo e os últimos 2 faltando 10 dias para o final dos 60 dias, ou seja, no 50º dia. A alternativa, porque existe aqui também um ponto de discordância entre Hamas e Israel. O Hamas quer que necessariamente esses 60 dias de cessar-fogo levem ao final da guerra, declaração final, inclusive com a retirada de todas as tropas de Israel e uma declaração oficial de Israel de que a guerra acabou. Israel não concorda com isso. Quer ter o direito de retomar os combates na faixa de Gaza após esses 60 dias de cessar-fogo, até porque uma das posições oficiais de Israel é que a guerra existe para que a faixa de Gaza não represente mais uma ameaça de segurança a Israel. Então, essas são posições divergentes. O que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a propor nesse momento é um caminho intermediário, que é o seguinte: depois de 60 dias de cessar-fogo, acabou o cessar-fogo, não significa que Israel vai retomar a guerra e nem significa que Israel vai admitir que a guerra acabou. As partes vão continuar a negociar um fim permanente da guerra, mesmo depois dos 60 dias de cessar-fogo, nas mesmas condições, ou seja, com o cessar-fogo em vigor. E aí não há mais um limite de tempo para que o cessar-fogo termine. Então, é uma tentativa de estabelecer um meio do caminho entre as duas posições, e isso pode flexibilizar a posição do Hamas. Pelo menos essa informação que nós temos aqui. Bom dia, Henry. Tudo bem? Bom dia. Obrigado aí. Oi? Mostra a caneca. Mostra a caneca aí. Aê! Ganhei o dia. É o campeão, né? Na verdade, né? Porque ganhou de 3-1 do Chelsea, né? Eu não posso mostrar minha tatuagem aqui, senão... Não, pode. O judaísmo não tem isso. Henry, obrigado aí pelas tuas explicações. Nós estávamos falando aqui alguma coisa seguinte. Eu e o nosso amigo aqui, Gerson. Sim, senhor. Eu acho que teria que ser o seguinte, quer dizer, isso é muito de fora, né? A gente está ouvindo tudo, muito legal você ter falado tudo que você falou, mas se fosse alguém negociando, era tudo ou nada. Ou seja, todos os reféns sendo entregues ou nada. Entendeu? E também é o seguinte, essa questão que você falou dos últimos 2 reféns, que é o que está na mesa agora, né? 8 na primeira semana, é isso? E os outros 2, faltando 10 dias para os 60 dias, por quê? Não dá para entender, quer dizer, é um jogo, é um jogo sujo, né? Exato. Exatamente. Mas então, quer dizer, pelo menos nós dois aqui, a gente seria a favor de uma tudo ou nada, entendeu? Eu não sei como você vê isso. Não, claro, bom dia para você, obrigado pela pergunta. Olha, a posição da sociedade israelense é de que todos devem ser libertados, né? Inclusive, o questionamento que você fez, que o Gerson fez, é um questionamento que se faz aqui também. Primeiro de tudo, em relação às próprias famílias dos reféns aqui, elas fazem esse questionamento do tipo: não existe mais o que existia antes de condição humanitária, aqueles reféns que se encontram doentes, as pessoas mais velhas. Depois de 642 dias em cativeiro pelo Hamas, não tem mais condição humanitária. Todas as pessoas são em condição humanitária, não tem mais essa divisão.
Então, os familiares dos reféns, eles querem que todo mundo seja libertado, a maioria da sociedade quer essa mesma situação. E um outro questionamento que tem aqui, que é muito forte por aqui, é o seguinte: quem vai estabelecer essa lista de 10 dos 20? Quais os critérios que vão ser usados para estabelecer a lista dos 8 primeiros e dos 2 últimos? Essa é uma discussão aqui do dia a dia, dos próprios familiares dos reféns. Quer dizer, você, Deus me livre, tem um filho lá, que é um garoto de 20 anos. Ele não vai ser libertado agora? Por quê? Depois de 642 dias. Quem vai estabelecer essa lista? Aliás, o próprio chefe do exército, Yal Zamir, falou o seguinte: eu não quero estabelecer essa lista. Eu vou entregar. Se tiver que estabelecer uma lista de critério de seleção para qual refém vai ter que ser libertado ou não, eu vou empurrar para o primeiro-ministro fazer a lista. Mas, enfim, segundo as apurações nossas aqui, e essa é uma dúvida, do ponto de vista de critério técnico, quem vai estabelecer essa lista, que é muito pesado estabelecer essa lista, é uma missão que certamente ninguém gostaria de ter, são o Exército, em conjunto com o Ministério da Defesa e com as autoridades de saúde israelenses, a partir, inclusive, de informações dadas por aqueles reféns que foram libertados nos processos de cessar-fogo anteriores. Para ter o mínimo de elementos, eles têm informações também dos serviços de inteligência de Israel, mas também vão cruzar essas informações com os depoimentos dos reféns que foram libertados, para ter algum tipo de informação que seja capaz de estabelecer alguma lista, porque uma lista vai ter que sair. Então, por pior... Aliás, esse é um tema muito interessante para ser debatido por vocês, até do ponto de vista judaico, como que se estabelece uma lista como essa. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por tudo que você... pelo tempo que você está dedicando a nós. É uma honra. Aqui eu queria... Enfim, praticamente a gente vai ter que encerrar, que é 9h50, né? E aí a gente vai ficar... Para você falar dos acordos abrâmicos, assim, uma outra hora que você possa. Né, posso dar uma linha só sobre os acordos? Claro que sim. Não, só para encerrar. A Arábia Saudita, vocês devem saber, a posição da Arábia Saudita é a seguinte: eles querem um acordo de paz com Israel, de normalização de relações, mas eles exigem de Israel uma frase que seja sobre a possibilidade do estabelecimento de um Estado palestino. Eles querem que Israel dê um sinal. Eles não querem que amanhã seja criado um Estado palestino. Eles querem um sinal de Israel. Mas a atual coalizão de governo jamais vai dar esse sinal. Agora, com a Síria, há negociações diretas em curso nesse momento. Isso não significa que haverá agora, eu tinha esse sonho, por exemplo, de pegar o meu Kia Picanto aqui e ir até Damasco. Não poderei fazer isso no primeiro momento, infelizmente. Primeiro porque um Kia Picanto provavelmente não resistiria até a Damasco, mas também porque esse modelo de acordo inicialmente vai ser mais um modelo de não agressão, de um pacto de não violência, do que um acordo de paz, vigor, com troca de embaixadas, com um festival de dança israeli em Damasco. Num primeiro momento, isso não vai acontecer. Notícias, né? Excelente. É isso aí. Eu lembro de uma história que meu pai me contava, que ele passava férias no Líbano. Ele passava pela estação de Tel Aviv, chegava no Líbano, voltava. Realmente uma coisa bonita a gente pensar que um dia a gente pode tomar um café em Damasco, comer um shawarma lá deles, enfim, fazer alguma coisa lá. Eu vou te dizer, ô Vitor, isso seria muito positivo do ponto de vista econômico para a região. Vocês imaginam, um cara salta no aeroporto de Tel Aviv e viaja por Síria, Líbano, pelo Iraque. Você imagina o potencial turístico que isso não teria para a região como um todo? Todo mundo ia ganhar. É isso aí. Olha, então as palavras são boas, assim, de esperança, que eu acho que é isso que a gente tem que ter. Então só o Raul vai encerrar e eu agradeço aqui. Obrigado, Vitor. Um conselho financeiro. Quando começou a Revolução da Síria, eu falei para a Marina, vamos comprar um terreno em Katsirina, ali no Golano. A Marina não quis. Agora vai sair esse acordo. Eu falei, Marina, a gente perdeu aí, então assim, ia centuplicar de valor, não ia, Henry? Não, e outra coisa, existe a possibilidade é uma possibilidade real, de que esse novo governo sírio venha abrir mão da
exigência, das reivindicações sobre o Golano. Tá bom. Ah, entendi. Não, Katrina é bonito, é verdade. Não, só para sua informação, agora, inclusive, eu fui exposto a um comercial aqui. Um grande condomínio está sendo construído no Golano, lindíssimo. Eu acho que ainda dá para você, Raul. O nome já tem, Golan Heights, já é bonito. Golan Heights É bonito, é. já tem nome de bairro bom. Olha aqui, eu vou fechar aqui o dia com as palavras finais de hoje, desse estudo da Ana, e, enfim, agradecer a Ana e agradecer a todos aqui que estão até esse horário, e vamos lá. E amanhã, a aula de dança voltou, depois a gente tem, no sábado de manhã, o nosso Shaharit. Quem puder, venha, que é muito bom. A aula de música vai ter também, mas é para crianças. Tá? E vai ter na semana que vem um evento muito legal, Imagens da Torá, com o Ricardo Gorodovitz, o Gabriel Richard e a Janete, se Deus quiser, vai estar, e a gente vai colocar isso. Teatro também está aberto às inscrições, vai ser sábado de manhã, é livre, pode ser criança, a partir de 12 anos, mas pode ter 100 anos, vai ser aceito. De 2 a 120. E é isso. Então, Ana, por favor. Não, agradecer a você, Vitor, e a todos pelas ideias e o estudo compartilhado. Que é sempre bom a gente, como é que se diz? Não só durante a semana, quando a gente compartilha, né, mas a gente fazer a nossa parte do estudo e trocar com vocês. Obrigada a todos. Henri, Obrigado, tudo de bom. Daqui 20 dias estou contigo aí. Vamos ver se eu te encontro. Se Deus quiser. Um abraço. É isso. Um abraço a todos aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Passando agora para Birkat Amazon. O Raul está com a página aberta. Obrigado. Pode encerrar, Richard.